Entramos aqui para a segunda parte. Meus irmãos, o pastor Pedro, ele tinha conversado comigo e ele me fez alguns pedidos em relação a esse período que nós íamos ter aqui. Ele disse: bispo, me deu algumas sugestões do que a gente podia falar aqui. E ele disse assim: eu queria que você falasse sobre o que é que nós cremos, como ministério, como igreja. O que é que nós cremos? Não está no PowerPoint, isso aqui é para falar de como é a maneira que nós colocamos em prática o que cremos. Mas se você entrar no portal do Ministério Luz para os Povos, você vai achar escrito lá assim: declaração de fé e doutrina. Está no site da igreja, e quem tem aquelas agendas antigas, escrito Luz para os Povos, no final tem também. Então, o que é que nós cremos? Eu trouxe aqui a cópia da nossa declaração de fé, vou só citar os tópicos, mas nós cremos, nossa igreja veio de um movimento chamado Anabatistas. Os Anabatistas geraram os Batistas, e os Batistas geraram a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus são missionários ingleses, americanos, que foram para o Brasil e fundaram uma igreja pentecostal, né? Mas ela tem origem batista. A diferença da Assembleia de Deus para os batistas é que os batistas são calvinistas, creem na eleição. E os assembleanos, a maioria, são arminianos, né? Creem no livre-arbítrio. Isso aí nenhum dos dois está certo, nenhum dos dois está errado. São pontos de vista diferentes, doutrinas diferentes, mas não há como você provar que os arminianos estão errados e nem como provar que os da eleição estão errados. Às vezes um assembleano vai dizer assim: não, nós temos o livre-arbítrio. E às vezes você vai ver um batista falar: não, e ele prova na Bíblia. Não, nós somos predestinados. É só uma questão de como se vê isso. É importante? É isso que faz a gente ir para o céu ou para o inferno? Não. Na verdade, é um assunto polêmico, que existe uma discussão que muita gente até briga por causa disso. Bem, a nossa doutrina, aquilo que nós cremos, a nossa base, nosso alicerce de fé, é a mesma dos batistas, só que nós cremos no Espírito Santo. Então, nós somos muito parecidos com os batistas, porém, com a visão pentecostal da Assembleia de Deus. Então, nós cremos nas Escrituras, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando você vai estudar teologia, você vai ver que existem 3 linhas. Uma linha diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, a outra linha diz que a Bíblia torna-se a palavra de Deus, e a outra linha diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, os que creem que a Bíblia contém a palavra de Deus, eles creem o seguinte: que tudo que está aqui, nem tudo é verdade, mas que tem parte da Bíblia que é verdade. Esses creem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Os que creem que a Bíblia torna-se a palavra de Deus, eles acreditam que dependendo da situação, a Bíblia está certa, e dependendo da situação, a Bíblia não está certa. Ou seja, conveniência. Só que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, porque a própria palavra de Deus afirma isso. Digna é e de inteira aceitação a palavra de Deus. Então, para nós, a Bíblia é a palavra de Deus, e nós temos a Bíblia como nossa única regra de fé e vida. Então, para nós, a palavra de Deus, a Bíblia, é a nossa regra de fé. Nós não temos outra fonte. Ler um livro, estudar uma enciclopédia, tudo isso é muito bom, mas nada substitui a palavra de Deus. Então, quando você for comprar um livro evangélico, um livro que vai te edificar, amém, mas lembre-se que todos os livros são devocionais. Palavra de Deus, livro do fulano, do Beltrano, são livros que, às vezes, científicos ou devocionais. Eles não são a palavra de Deus. Então, não baseie a sua vida por um livro. Os livros têm que ajudar você a entender melhor a palavra. O que
Sua vida tem que ser baseada na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, pode acontecer, numa pessoa ler um livro e falar, esse livro mudou a minha vida. Quando fala isso, eu já fico com medo. Eu falo, meu Deus do céu. Se o livro mudou a vida dela, então ela saiu da palavra. O que tem que mudar a nossa vida é a palavra de Deus. Amém? Então, nós cremos nas Escrituras, na Bíblia. Aí, não vai dar para me mostrar para vocês. Eu vou virar de lado assim, ó. Olha quantos versículos tem aqui que eu anotei que diz que a Bíblia é a palavra de Deus, ó. Nas minhas contas, são 98 versículos que eu anotei aqui. Depois eu mando por e-mail se vocês quiserem. Mas está lá no site também, pode baixar lá. Que fala, dando para nós a certeza que a Bíblia é a palavra de Deus. Segundo, nós cremos no verdadeiro Deus. Cremos que há um só Deus, um só Senhor e Salvador. E cremos que esse Deus, ele é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós cremos que o Deus se manifesta na pessoa da Trindade. Então nós cremos em Deus como o único Deus. Não tem aquela conversa que fala assim, todos os caminhos levam a Deus. Nós não cremos nisso, irmãos. Nós cremos no Senhor. Só um Deus, só há um Deus, não há outro. E cremos que esse Deus se manifesta através da Trindade. Então nós cremos no Deus Pai, no Filho, que é Jesus, e no Espírito Santo. E aí estão aqui todos os versículos que falam sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós cremos que o homem caiu, pecou e foi condenado ao inferno por causa do pecado. Adão, quando ele pecou, ele trouxe sobre a humanidade a condenação eterna. Nós acreditamos nisso. Cremos que por causa do pecado de Adão, todos pecaram. E cremos também que o homem só se livra do pecado por meio da salvação, e a salvação é só por Jesus Cristo. Você não pode fazer nada que possa levar você à salvação que não seja Jesus. É pela graça, mediante a fé. Não existe uma obra que eu ou você possa fazer que nos dê a salvação. Não existe penitência, não existe sofrimento, não existe prova. E nós cremos também que nós temos uma vida. Hebreus 9, 27. Ao homem é dado o direito de morrer uma única vez, depois disso juízo. Não tem duas vidas, não há reencarnação. Isso tudo são falácias, não é verdade? Nós cremos então que o homem, através de Adão, ele pecou, e por causa disso ele estava condenado ao inferno. E nós cremos que todos os homens são criaturas de Deus. Deus criou cada homem. Então a criatura não quer dizer que ela é filho, né? O cara que criou essa cadeira não quer dizer que ele é pai da cadeira. O camarada que criou essa caixa aqui, não quer dizer que ele é pai dessa caixa. Porque filho é o que nasce e não o que cria. Amém? Mas nós cremos também, João capítulo 1, versículo 11 e 12, que Jesus veio para os seus, ele veio para os judeus. O povo que Deus havia escolhido eram os judeus. E Deus mandou Jesus para salvar os judeus. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, os judeus rejeitaram Jesus. Porém, todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então nós cremos que Jesus veio para os judeus, graças a Deus os judeus não receberam, então a salvação foi aberta a toda a humanidade. Qualquer pessoa que crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador é salva, ela se torna filho de Deus. Então nós nos tornamos filhos de Deus quando nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Como que alguém se torna filho de Deus? Quando ele crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa é a nossa diferença em relação aos católicos romanos. Por quê? Os católicos, eles creem em Jesus, na Maria, no Benedito, no São Francisco, no Santo Antônio, no São Pétricles, e tem um monte de santo. Eles acham que tudo aquilo faz ele ser filho de Deus. Se ele pagar a penitência, se ele acender a vela, se ele fizer algum tipo de... ele vai ser filho de Deus. E isso é uma falácia. Os irmãos sabem o que é uma falácia? Falácia é uma mentira que tem cara de verdade. Parece verdade, mas é mentira. Então isso é chamado de falácia. Parece demais. Então lá na Igreja Católica Romana diz assim, todo mundo é filho de Deus. Isso é uma falácia.
Filho de Deus é quem recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, lá dentro da Igreja Católica Romana, tem Filho de Deus? Tem? Tem ou não? Tem, claro que tem. É bem possível que lá tenha pessoas que, mesmo estando lá, creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador. E dentro da igreja evangélica, tem gente que não é filho de Deus? Também. Porque há pessoas que não creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Creem em Jesus, não como seu único e suficiente Salvador. Como é que eu sei que Jesus é o meu Salvador? Aí, produção, obrigado. Deu. Então, como é que eu sei que uma pessoa crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Quando ela nasceu de novo. Nicodemos, ele queria saber como é que ele podia ser salvo. Como é que ele podia se tornar filho de Deus. Então ele foi conversar com Jesus de noite, escondido. E aí Jesus falou para ele assim, Nicodemos era doutor da lei, conhecia de ponta a ponta a lei. E ele chega lá e fala, Senhor, como é que eu vou fazer? Ele falou assim, você tem que nascer de novo. Ele falou assim, mas eu já sou um homem adulto, como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Jesus falou assim, não é da carne e do sangue, é do Espírito, você tem que nascer de novo no Espírito. Porque quem não nascer de novo, não herdará o reino dos céus. Então, como é que eu sei que uma pessoa, ela nasceu de novo? Como é que eu sei que uma pessoa se tornou filho de Deus? Quando ela nasce de novo. E como é que eu sei que ela nasce de novo? Quando ela se arrepende dos seus pecados, confessa e deixa, quando ela muda de vida. Então, ele falou para mim agora mesmo que ele era mau. Não é mais, nem cara de mal não tem mais. Né? Aí, não tem não, é o cara de homem bom. Bom, não é bomba não, homem bom. Eu tinha problema, eu bebia, eu usava droga, fiz muita coisa errada. Qual era o sintoma do novo nascimento? Quando eu conheci Jesus, aquilo deixou de existir na minha vida. Aquela pessoa, né, eu até brinquei lá, o povo tomou um susto, eu falei assim, o primeiro marido da Bispa Derani, aí o povo, hã? O primeiro marido da Bispa Derani. Hã? Não, eu nem sabia que ela tinha tido outro marido. Tinha, ele morreu. É mesmo, ele morreu e nasceu de novo aqui. Esse aqui é novo. Aquele morreu. Então o primeiro marido dela, né, estava fazendo uma brincadeira, né? Então o primeiro marido da Vanessa, você casou, você não era crente não, né? Então o primeiro marido da Vanessa, ele morreu. E aí... Então... A evidência do novo nascimento é quando há uma mudança de vida. A Bíblia fala isso, irmãos. Pelo fruto conhecemos a árvore. Se você chegar debaixo de um pé de árvore e você pegar aquela fruta lá e der uma mordida e falar, nossa, mas tem gosto de maçã. Você vai dizer que aquela árvore é uma macieira. Se você apanhar e morder e falar, faz igualzinho manga, vai dizer uma mangueira. Então, pelo fruto se conhece a árvore. Pela nossa vida, demonstra se nós nascemos de novo ou não. Amém? Então, nós cremos nisso. Cremos que a salvação, cremos na justificação, que na cruz do Calvário, Jesus nos justificou de todos os pecados, porque Ele levou sobre si a nossa condenação. Amém, meus irmãos? Então, nós não temos que agora pagar um preço para, eu pequei demais, agora eu tenho que sofrer porque eu pequei demais. Não. Nós somos justificados. Isso daí, a salvação ela é de graça. Cremos na regeneração. A obra da cruz nos regenerou, nos fez nova criatura. 2 Coríntios 5,17 diz isso. Que agora nós somos nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas ficaram para trás. E cremos na santificação. Então, isso aí é uma coisa que tem que prestar atenção. A justificação é automática. Lá na cruz, Jesus nos justificou. O dia que você aceitou Jesus e nasceu de novo, você está justificado. A regeneração, automática. O dia que você nasceu de novo, você é uma nova criatura. A santificação, essa não é automática. Ela é um processo que começou no dia que você aceitou Jesus e vai terminar no dia que Jesus vier buscar você ou você morrer. Santificação é um processo de vida inteira. Amém? Então, nós vamos nos santificando, nos tornando mais parecidos com Jesus ao longo da nossa vida.
cremos que uma pessoa só é convertida, ela só conhece a salvação através do arrependimento e pela fé. Nós cremos na graça de Deus, que não é porque merecemos. Eu não sou melhor do que o cara que entrou aqui agora. O pastor acabou de dizer que ele é um ateu. Deus me ama e ama ele do mesmo jeito. Eu não sou melhor do que ele. A única diferença é que eu vou para o céu e ele ainda não aceitou Jesus. Eu creio que ele vai para o céu, ele não sabe, mas eu creio. Porém, essa é a única diferença. Isso não me faz melhor do que ele. Isso me faz filho de Deus. Mas ele continua sendo alvo do amor de Deus. E uma coisa até que eu queria aproveitar, que eu estou falando de doutrina, eu tenho que me incomodar com isso. Porque quem realmente é salvo, uma das coisas que mais mexe com o coração dele é que ele não consegue ficar em paz se o outro não está salvo. A evidência de quem é salvo é que ele não consegue ficar em paz se o outro não estiver salvo. E qual que é a evidência do que não é salvo? É que ele não está nem aí para a salvação do outro. Como é que eu sei dentro da igreja quem é salvo e quem não é? As pessoas que são salvas, elas estão sempre querendo que os outros sejam salvos. Elas estão pregando o evangelho, elas querem ir atrás, elas querem falar do amor de Deus, elas não conseguem se calar, elas sempre estão orando por isso, elas sempre estão, ou é um, ou é outro, ela conhece alguém, ela quer, porque é a evidência da salvação. Quando a gente se preocupa com os que não são salvos. Agora, dentro das igrejas tem gente que está lá, a pessoa pensa que é salva, mas não é. Por quê? Porque ela não está nem aí para os outros. É tipo assim, eu estou garantido, o problema é dele. É evidente quem não é salvo. Está enganada. Dentro da igreja. Entendeu? Então, nós que somos salvos, nós precisamos nos preocupar com os demais. Esse homem entrou aqui agora. Como é que é o nome dele? Adam. Temos que orar por ele. Porque se Deus o ama, nós também temos que amá-lo. Se Jesus morreu por ele, nós também temos que dar a nossa vida por ele. Amém? Cremos na cura divina. Nós cremos que Deus cura, irmãos. Conversava com o Divano agora mesmo, ele me contava que a irmã dele recebeu alguns milagres tremendos de Deus, né? Deus tirou os tumores que estavam no pulmão, que estavam no fêmur, não é? Eu creio. E nós devemos orar pelas curas. Se vocês assistirem um culto Serrinha ao vivo, vocês vão ver que todo culto eu oro por enfermos. Porque eu creio que Deus cura. Deus não cura todo mundo, mas Deus cura. Agora, eu não sei quem Deus vai curar, quem não vai, eu tenho que orar. A Bíblia diz que Ele nos deu poder para orar, impor as mãos, curar enfermos, expulsar demônios. Quer dizer, é meu papel como um cristão, orar pelos enfermos. Tem alguém enfermo? Chama os presbíteros. Tem alguém doente? Vamos orar, vamos ungir. Então, o meu papel, o seu papel, quando alguém está doente, é a gente orar. Nós temos que ter fé. Agora, quem cura? Não é eu nem você, é Deus. Então, a gente não tem que ficar assim, eu orei, a pessoa não foi curada com decepção. Porque Deus não falou que ia curar todo mundo. Deus falou para a gente orar com todo mundo. Amém? Ele é que cura, ele tem propósito. Tem gente que ele não vai curar na hora que a gente quer. E tem gente que ele vai curar na hora. Nós temos que crer, porque toda cura que Deus faz, ela é feita pela fé. Deus só opera milagres aonde há fé. Deus só opera milagres aonde há fé. A fé é o ambiente para o milagre. Qual é a coisa que o diabo mais quer minar na sua vida? A fé. Amanhã nós vamos falar disso no culto, sobre os inimigos da fé. Porque o diabo sabe que quando ele lança a incredulidade no nosso coração, Deus não pode fazer milagres ali. A incredulidade atrai demônios. É alimento de demônios. Então, o espírito da incredulidade nos ronda todo dia, querendo fazer a gente olhar para o natural. Mas a Bíblia diz que o justo, ele vive pela fé. Não é só no culto que a gente vive pela fé, não, irmãos. Alguns crentes, eles pensam assim, estou indo para o culto, agora é pela fé. Pela fé, fulano vai converter. Pela fé, vai ser uma benção. Pela fé, a palavra vai ser boa. Pela fé, o louvor vai fluir. Pela fé, aí ele está vindo para a igreja pela fé. Não, a gente, todo dia ele vive pela fé. Então, de manhã, quando você for trabalhar, você vai trabalhar pela fé.
Você chega lá, o seu patrão, seu não, dos outros, o seu patrão é uma benção. Você chega lá, o seu patrão está irritado com você, seu patrão te trata mal, colega de trabalho, não sei quem puxa o tapete, mas você continua firme, porque você não está lá por causa do natural, você está lá pela fé. Amém? Aí você vai para o hospital, o médico fala uma coisa, te dá um diagnóstico, você não vai sair de lá abalado. Por quê? Porque você não vive pelo natural, você vive pela fé. Então você vai lá no fórum, um processo, e o camarada diz, não, já perdeu. Pela fé. Você não anda pelo que você ouve, você não anda pelo que você vê, você anda pelo que você crê. E o crente, ele vive pela fé. Se Deus falou, se está na palavra de Deus, o tempo é dele, mas vai acontecer. Nós temos que crer, porque se nós não cremos, o milagre não acontece. O milagre não vem. Então nós cremos na cura divina, oramos e devemos orar pela cura das pessoas. Amém? Cremos também, irmãos, que a igreja, que há um poder sobrenatural quando a igreja se reúne. Se você for pegar a Bíblia, não existe crente isolado, cristão isolado, não tem. Ah, não, eu não quero, lá no Brasil, lá no Rio de Janeiro, tem uma igreja, é um trem, é isso que eu posso chamar de uma igreja satânica. O cara faz um culto no rádio, aí ele dá o número da conta e fala assim, deposita o seu dízimo nessa conta, sua oferta nessa conta. Aí agora pega o suco de uva e o pão, eu vou orar, você toma ceia aí. Você não precisa ir na igreja. Ele faz tudo pelo rádio. Porque já tem tanta gente no Brasil que não quer ir na igreja, por causa de frustração, milindre, carne, essas coisas tudo, que ele viu nicho assim, viu nisso uma coisa assim, opa, tem muita gente aí. Ele quer o dízimo das pessoas, ele quer o dinheiro das pessoas. Ele não quer cuidar, ele não quer orar, ele não quer pastorear, ele não quer relacionamento. Aí ele faz um programa no rádio, culto todo dia, a pessoa ouve o culto, ele ora e fala, ó, então agora deposita sua oferta na conta tal. Porque tudo é online hoje, né? Deposita aí sua oferta na conta tal, deposita seu dízimo na conta tal. E você é membro dessa igreja falando de tal. Irmãos, não existe igreja de Jesus se ela não se reúne. Só tem um jeito da gente ser igreja. A gente usa uma expressão muito errada. A gente fala assim, eu sou igreja. Você é igreja. Você não é igreja, nem eu sou igreja. Nós somos igreja. Isso aqui é minha mão, não é? Se eu arrancar ela do corpo aqui, ela é corpo? Ela só é mão. Corpo ela não é. Ela só é corpo se ela estiver ligada. E, de todo mundo. Senão ela nem é mão, né? Então veja bem, se eu arrancar essa mão aqui agora, ela continua sendo membro, não corpo. É a mesma coisa, uma pessoa quando deixa de frequentar a igreja, ele não é mais igreja. Porque ele se desvinculou. Daqui a pouco eu vou falar sobre o que nós chamamos de Rota 78. As pessoas não vão para a igreja, lá no Serrinha nós temos uma cerca de 2.400 membros, mais ou menos. Vocês acham que as pessoas vão para o Serrinha por minha causa? Ai, gosto demais da palavra do Bispo Ronaldo, você acha que eles vão para lá por causa disso? Não, eles nem gostam, porque eu só duro. Vocês acham que eles vão para lá por causa do louvor? Ai, louvor lá é bom e tal. Não. Louvor lá é bom, mas tem outros melhor. Vocês acham que eles vão para lá por causa do prédio, ar-condicionado, as cadeiras? Irmãos, raramente uma pessoa vai passando na porta de uma igreja e entra e aceita Jesus. As pessoas vão para a igreja por causa de relacionamentos. E elas ficam numa igreja quando elas têm vínculos. Vínculos. Entendeu? Então uma pessoa ele vai para uma igreja, por que ele fica naquela igreja? Então vamos supor que a Paula está trabalhando lá no Danes, né? E aí ela convida uma colega de trabalho dela para vir na igreja. E ela vem e aceita Jesus. Ela só vai permanecer na igreja porque ela tem primeiro uma amizade com a Paula. Ela conheceu Jesus, ela está tendo uma experiência com Deus, mas o que faz ela firmar em primeiro lugar é o vínculo dela com a Paula. Se ela não conhecer ninguém, ela até aceita Jesus, mas ela não volta.
ela vai para outro lugar, aonde ela tem vínculo. O que faz as pessoas permanecer na igreja são os vínculos. Vínculos. Então nós cremos que a igreja é o corpo de Cristo. E através dos vínculos é que nós somos ligados ao corpo e nos edificamos como corpo. Amém? Então nós cremos no corpo de Cristo, mas de forma coletiva. Então uma pessoa isolada, uma pessoa lá, ela não tem jeito dela ser igreja, porque ela não tem comunhão. O apóstolo Paulo diz assim lá em Hebreus, não deixando de congregar como é costume de alguns. É uma exortação que ele faz, porque muitas pessoas às vezes vão deixando de congregar, e isso você esfria. Fica sem vir num culto no final de semana. Quer dizer, não fica não. Mas se você ficar sem vir no culto no final de semana, quem já ficou, quando você chegar na semana seguinte, você não está igual aos irmãos, você chega meio sem graça, assim, os irmãos falam, oi, fulano, você sumiu. Pois é, eu não pude vir, e a gente fica assim meio forte. Se você ficar 2 final de semana, você pensa que a igreja mudou demais. Se você ficar 1 mês sem vir na igreja, você pensa que nem é mais a sua igreja. Eu não vou falar para você fazer a experiência, porque é muito ruim, mas quem já ficou sabe como é que é. Parece que a gente fica frio, está todo mundo de um jeito, a gente chega diferente, até a gente... Porque se você tirar, é um velho exemplo, se você tirar a brasa do fogo, ela esfria. A gente é crente quando a gente está em comunhão com o corpo de Cristo. Quando a gente se relaciona com o corpo de Cristo. E isso é que faz a gente ser corpo de Cristo. Amém? Não é o prédio, não é os instrumentos. Claro que isso são ferramentas que Deus nos dá, mas é o fato da gente se reunir. E também não é só reunir no domingo. Isso é muito pouco. Não é se reunir de forma religiosa. Não é reunir para constar. Não é reunir para o desencargo de consciência. É reunir para se edificar, para ter comunhão e para se abençoar. Nós cremos no batismo e na Santa Ceia, porque o Senhor, quando veio, Ele deixou esses 2 dogmas como mandamento. E ele ainda diz assim, todas as vezes que vos reunir, façam isso em meu nome. A igreja que toma a ceia todo culto. Não quer dizer que eles estão errados e nós estamos certos. A gente toma uma vez por mês por uma medida prática. Não é errado. Não é? Agora, também tomar a ceia todo culto não é errado também não. Não é errado também não. A ceia é um mandamento. É um memorial. A ceia é para nós uma aliança com Deus. Tomar a ceia é algo muito especial, não pode ser uma liturgia religiosa. A ceia é para quem nasceu de novo, quem está batizado. O batismo, a outra coisa que nós cremos aqui é no batismo. O batismo é outro mandamento. Jesus falou assim, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Não quer dizer que uma pessoa que estava lá no hospital, aceitou Jesus e morreu sem ser batizado, não quer dizer que ela foi para o inferno, claro que não. Mas se a pessoa aceitou Jesus e ela podia batizar e não se batizou, então ela não quis um compromisso profundo. Então, imagina, o rapaz conhece a moça, ele se apaixona pela moça e fala, olha, eu te amo, olha, você é linda, você é maravilhosa. Ela fala, então casa comigo. Ele fala, não, eu quero tudo, menos casar. O que você acha disso? Sem vergonha, né? Não quer compromisso, não é verdade? É a mesma coisa. Tem gente que quer vir para a igreja, quer ouvir a palavra, quer cantar, quer tudo, mas não quer um compromisso profundo. Porque o batismo, quando você se batiza, você está dizendo que você agora faz parte do hall de membros daquela igreja local. E como membro, nós temos direitos e deveres. Como membro de uma igreja, às vezes, eu acho que é um erro de muitas igrejas. Antes da pessoa batizar, eu lá no Serrinho explico isso. Você sabe quais são os seus deveres como membro? Às vezes a pessoa vem por transferência, vem por batismo. Você sabe quais são os seus deveres como membro? E aí eu falo para ela quais são os deveres. Você sabe quais são os seus direitos como membro? Esses aqui são os seus direitos. Então você faz parte de uma família, você faz parte de uma igreja e você tem responsabilidade com essa igreja. Você tem direito, mas você também tem responsabilidade.
uma das responsabilidades que você tem é de não faltar às programações da igreja, porque as programações são feitas para o seu bem, para você edificar. E o dia que você batizou, você fez um compromisso com Deus e com a igreja. O batismo é um compromisso com Cristo, com o corpo de Cristo e com a obra de Cristo. Com Cristo, com o corpo de Cristo, com a obra de Cristo. Com Cristo, com o corpo de Cristo e com a obra de Cristo. Amém? Para não esquecer. Outro compromisso, o batizado, ele tem a obrigação, porque é mandamento, de entregar o dízimo de tudo. Ninguém vai obrigar ele a fazer isso. Eu não posso chegar lá no Tiago e falar, Tiago, você já entregou o dízimo esse mês? Aí o Tiago fala assim, não. Então, para entregar. Entrega agora. Entrega esse dízimo agora. Ninguém pode fazer isso. Eu não posso, pastor nenhum pode. Porque o dízimo é um mandamento, mas é um mandamento que a gente cumpre entre nós e Deus. Entendeu? Então, eu não posso ficar lá, nossa, o Tiago não entregou o dízimo. Vou ligar para ele. Tiago, e aí, velho? Não é assim. Então, é o Tiago que tem que ter a responsabilidade de entregar o dízimo dele. A oferta, de participar das ofertas, não é? E também de ser abençoado, de participar daquilo que a igreja faz, e como membro ele tem direito. Então, os membros têm direito de sentar, de ouvir, de participar, de fazer parte do louvor, de fazer parte das coisas que a igreja tem, de comer o dia que tiver comida. Por quê? Porque é membro da igreja, é filho, é da família, entendeu? É igual lá na casa de sua mãe. Você tem direito de abrir a geladeira, o filho do vizinho não. Quando chega o filho do vizinho e abre a geladeira, você não fala, ô entrão. Não é assim? Folgado. Por quê? Ele não tem direito. Você que é filho. Então aqui, irmãos, os membros da igreja são filhos, eles têm direitos. Mas tem deveres também. Tem gente que quer só o direito, não quer o dever, né? De vez em quando lá na igreja aparecem os irmãos lá só querendo os direitos. Eu falo para eles, ó, meu filho, você tem direitos, mas se você não cumpre com os seus deveres, os direitos estão revogados. Isso é automático. Só quer os direitos. E aí, então, eu falo, se você não cumpre com a sua obrigação, com a sua responsabilidade, então, como é que você quer usufruir? Você vai prejudicar o outro. Então, teve um irmão lá o dia que falou assim, aonde que está na Bíblia que tem que entregar o dízimo? Eu falei uns 20 versículos para ele que a Bíblia fala de devolver o dízimo. Ele não concordou, não. Eu falei assim, então você não pode nem sentar nessa cadeira. Ele falou, por quê? Porque essa cadeira foi comprada com o dízimo desse irmão que está do seu lado. Você, além de não estar contribuindo, ainda está usurpando dele. Porque ele ajudou a comprar a cadeira, você não. Você nem pode entrar aqui, porque esse prédio aqui foi compro com o dízimo dele, do irmão que está do seu lado. Você não pode ouvir o som, porque esse som aqui é transmitido com o dinheiro do dízimo desse irmão aí que está do seu lado. Não, sério, aí. Porque o camarada só quer ouvir a nós. Entendeu? Ele só quer ser abençoado. Ah, não, a igreja é ali. Quem falou para você? A igreja, meu filho, ela é do Senhor Jesus. Ele morreu por ela. E se você não quer cumprir o que está na Bíblia, você não pode fazer parte da igreja. Não funciona assim. Pode parecer ruim esse discurso, mas ele é verdade, meus queridos. Então, nós cremos no castigo dos ímpios e cremos na recompensa dos justos. Nós fomos justificados por Jesus. Mas na medida que nós servimos a Deus, fiel à palavra, nós cremos nos galardões. Então, salvação é de graça. Todos nós aqui, eu creio, vamos para o céu. Todos nós vamos para o céu. Mas quem não aceitou Jesus vai para o inferno. Isso aí não depende de obras, depende de fé. Agora, se eu aceitei Jesus e me dispus a obedecer a Deus, servir ao Senhor, cumprir os propósitos, aí a Bíblia fala de galardão. Galardão é a recompensa para quem cumpriu o propósito. E galardão não é igual. Porque Deus sabe o que cada um viveu. Tem gente que vai ter um galardão tremendo, que você nunca viu ele pregar, e você nunca viu ele na televisão, e tem gente que você vê na televisão todo dia, que nem vai ter galardão. Vai ficar lá atrás, no fim da fila. Porque, meus irmãos, servir a Deus com carrão e casona, é diferente. Esse aceitar Jesus, ele tem que ser publicamente. Romanos 10, 9 e 10. E tem que ter
Não, não. Numa reunião pública, ele tem que fazer a decisão dele publicamente. Mateus 23 diz assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Porém, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Às vezes uma pessoa está no hospital e um crente faz um apelo. E ele tem que dizer que crê em Jesus. Aquilo ali não foi dentro da igreja e nem foi com o pastor. Entendeu? Mas aquilo ali vale, porque ele confessou de forma pública. Se a pessoa está dentro da igreja, é de forma pública. Se é numa célula, se é num culto, se é numa vigília, se é no evangelismo da rua, pode ser com um diácono, pode ser com um membro da igreja, isso não é o que importa. Não depende de quem está fazendo o apelo. Não existe para aceitar Jesus. Mas tem que ser público. Romanos 10, 9 e 10 diz assim, com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém? Exatamente. Público é não sozinho. Então, porque lá na minha casa, eu confesso Jesus. Isso vale, mas eu também preciso expressar publicamente. Tem que ter testemunha de que eu fiz isso. Então, por exemplo, eu não sei quando que o Divani aceitou Jesus. Mas vamos supor que o Divani aceitou Jesus com 2 pessoas. Tem 2 testemunhas que ele aceitou Jesus. No dia, se algum dia ele disser assim, não sou crente não. No mundo do Espírito tem 2 testemunhas que viu. Ele é indesculpável. Entendeu? Por isso que a gente confessa publicamente. Ele é indesculpável. Porque ele tem testemunha que ele confessou Jesus. O batismo é a aliança pública. Exatamente. Que confirma a decisão que você fez publicamente. O batismo confirma a decisão. É igual namoro e casamento. Todo mundo sabe que você está namorando, mas no dia do casamento você falou, agora acabou. Agora, marido dela, não é? Game over, como é que é? Não é? Game over. O seu está chegando. Game over. Não é? Acabou. Agora é a mesma coisa, né? O batismo é o game over. Nós cremos que o batismo é por submersão, porque a palavra baptismo, ela vem de uma palavra grega baptismo, submerso. Em grego quer dizer submerso, igual o submarino, que submerge. Então, o batismo quer dizer submerso. Eu vou fazer com essa caneta aqui, ó. Não deu para submergir ela, né? Não deu. Então, ela não está batizada. Entendeu? Então, tem que submergir para ser batismo. Então, essa caneta aqui não foi batizada. Por quê? Deu na canelinha dela, ó. Entendeu? Deu na canelinha dela. Então, o batismo, lá na Bíblia está escrito batismo, quer dizer que Jesus, ele estava lá na beira do rio, e o João Batista batizando. E ele está olhando. Aí ele entrou na água. João Batista, quem se arrepende dos seus pecados, seja batizado. Quer dizer, se arrependa. Jesus foi, ele não tinha pecado. Mas ele falou, eu vou para cumprir as escrituras. Aí o João falou assim, não, você que tem que me batizar. Ele falou, não, você vai me batizar, porque até ele se submeteu ao batismo. Aí ele estava no rio. Você acha que o João pegou um pouquinho d'água e fez assim na testa dele? Não. Mergulhou ele lá dentro da água do Rio Jordão lá, igual Naamã. Mergulhou. Então o que acontece? A Bíblia nos ensina que o batismo é submerso. Os presbiterianos acreditam na aspersão, né? Se pegar um pouquinho d'água e jogar assim, significa batismo. Bom, a Bíblia não fala que é assim, mas existe casos que nós cremos que esse batismo vale. Imagina, uma pessoa está lá no hospital, na UTI, quase morrendo, aceita Jesus. Aí não tem jeito de a gente levar ela lá no batistério, no rio, no lago, e ela está morrendo. Então, se derramar um copo d'água na cabeça dela, se ela concordar, eu creio que vale esse batismo. Devido à situação. Né? Então, por exemplo, eu vou para a África agora dia 20 de junho. Tem lugar lá que não tem água. Não tem.
Então, como é que eu vou dizer para a pessoa assim, não, você não vai para o céu porque você não batizou nas águas, não tem água nem para beber. Então, tem situação que a pessoa quer, o que importa é o desejo do coração dela, entendeu? Então, ela quer, mas não tem condição, então vale. Mas a gente pode dizer que o certo seria o Submerso. Tendo condição, devemos fazer o submerso. Entendeu? Exatamente. Simbólico. Não é o óleo, é o que ele representa, né? Alguém falou para mim, aqui na Irlanda, tem uma época aí do ano que é difícil batizar e tal, então a gente... Aí como é que faz? Eu compraria uma piscina dessas e esquentaria a água. Não tem a banheira não esquenta a água? Eu sou a favor de ir para o mar e lá No frio, pode falar que eu vou lá batizar. já fui batizado. Ah, tá bom. Mas se quiser, eu sou pronto. Porque tem gente que fala, não, frio demais. Então esquenta a água, senão ou vai para o mar frio ou esquenta a água. A temperatura da água não interfere, o que interfere é ser submerso, né? Então, se o pessoal que tem, uma vez nós fomos batizar lá, como é que chama lá aquela cidade? Kilki? E a água estava tão fria, tinha uns 12 para ser batizado, os irmãos não sofreu quem estava batizando, porque você tem que ficar lá dentro. Mas aí o pessoal teve uma ideia fabulosa. Lá em Charleville tinha um hotel que tinha uma piscina de água quente. Foi onde os filhos dela batizou, eu batizei os filhos dela lá. Aí ali, meu irmão, eu podia ter 1.000 pessoas para batizar, né? Água quentinha, morninha. Então aí tem alternativa, não tem podendo, né? Devemos fazer isso. Cremos na existência dos seres espirituais. Irmãos, eu não estou citando todos os versículos bíblicos que estão aqui, e eu te mando por e-mail, ou o pastor baixa para você, ou você mesmo baixa lá do site. O que são seres espirituais? Nós cremos nos anjos, nós cremos que existe anjo e existe demônio. Porque a Bíblia fala. Demônio existe. Se você não acredita, pede para um se manifestar na sua vida que você vai ver. Pede. Se você não acredita, pede. Desafia ele. Se alguém pensou assim, Você vai se deparar, primeira encruzilhada, aí você vai se deparar com... Eu falei isso para o irmão, né? Eu falei isso num lugar lá e o irmão falou que não acreditava. Eu falei, então pede para ele se manifestar na sua vida, você vai ver. Ele falou, então se ele existe, vai manifestar na minha vida. Quando ele foi saindo, a sogra dele era da igreja. Quando ele foi saindo, a sogra foi entrando. Ele falou, não, agora eu creio. Brincadeira. Não aconteceu não, brincadeira. Isso não foi verdade, eu inventei agora. Brincadeira, não existe isso. Só para rir um pouco. Ela está sentada lá da Paula. Eu brinquei aqui, não, brincadeira. Mas anjos, irmãos, nós não devemos criar culto a anjos, mas eles existem. Anjo é anjo. Não pensa assim, um anjo. Não, os anjos não são melhores que os homens. Você deve muito mais a honra a um homem de Deus do que a um anjo. Seu pastor merece muito mais o seu reconhecimento, o seu valor, do que um anjo. Porque os anjos, a Bíblia diz que eles estão aqui para nos servir. Os anjos queriam pregar o evangelho, Deus falou, não, isso aí é para os meus filhos. Então os anjos, apesar de eles serem seres espirituais, eles são inferiores a nós, os filhos de Deus. Amém? Então, caso você tenha uma experiência com anjo, veja um anjo, que é muito raro, quase ninguém vê, o pessoal, tem muita gente que fala que vê anjo aí, é mais porque comeu feijoada, dormiu, né? Que a comida forte, o cara tem meio uma alucinação. Tem muito disso. Eu vi um anjo, não sei o que e tal. É difícil ver. Eles estão aqui agora, há muitos deles aqui agora, mas a gente não consegue vê-los não. Porém, se você vê um anjo,
não idolatra, não adore anjo. A gente só adora Deus. Só Ele. Só Ele. Amém? Então, quando você vê um anjo, é uma experiência que vai trazer quebrantamento. Mas ele não é melhor do que os outros irmãos. Que às vezes a gente coloca o anjo mais do que a igreja. A Bíblia até fala que o pastor da igreja é o anjo da igreja. É uma menção da importância da liderança. Só que o anjo, ele está aqui para nos servir, assim como o pastor também é um servo. Amém? Você ia falar o quê, Carla? O que você ia falar? Esqueceu? Hã? Nós cremos na morte como consequência do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Amém? E a vida é o dom gratuito de Deus. Então, o pecado, ele gera morte. O salário do pecado é a morte. O diabo é um bom patrão, ele paga antes do dia e ele paga aumentado. Ele não só quer matar, ele quer matar, roubar e destruir. Então, se você quer ganhar muito, vai servir o diabo. Mas se você quer ganhar tudo, sirva a Deus. Amém? Porque o diabo é o seguinte, ele não te dá só a morte, não. Ele te dá roubo e destruição. Então, muitas vezes, a gente pensa assim, não, eu vou cometer esse pecado aqui, mas não brinca com o cão, não. Não brinque com o capeta. O salário do pecado é a morte. O diabo paga em dia, às vezes até antes do dia, hein? Ele chega com a fatura lá para cobrar. Por isso que nós não devemos viver em pecado. Mas o pecado, a morte é consequência do pecado. Cremos no mundo vindouro. Nós cremos que haverá novos céus, nova terra, cremos na salvação eterna, que vamos reinar com Cristo e habitar com Ele na glória. Cremos no mundo vindouro. Não é uma nova vida, é a vida eterna. Porque quem está em Cristo não morre. Não foi isso que Jesus falou para Maria lá e a Marta? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 10, versículo 24 e 25. Então, quem está em Cristo, quem é salvo, ele não tem duas vidas. Ele tem uma vida, porque ele não morre. Morre é quem não tem Jesus. Então, uma pessoa que morreu sem Jesus, aí nós temos que chorar mesmo. Chorar, desesperar, arrancar os cabelos da cabeça. Porque foi para o inferno, você nunca mais vai ver. Entendeu? Então, meus irmãos, nós temos que pregar o Evangelho. Porque se tiver uma pessoa que você ama, que não tem Jesus, deixa eu falar um negócio para você. Você pode desesperar o dia que ele morrer. Agora, quando uma pessoa tem Jesus como Senhor e Salvador, é diferente. Alguém falou aqui sobre o pastor Rogério. O irmão dele tinha asma e usava aquela bombinha, né? E a bombinha dele acabou e ele foi numa farmácia, não tinha, ao invés dele ir na outra, ele falou, não, hoje não vou ter crise não. Chegou em casa, deu uma crise e morreu. 20 dias depois morreu a mãe dele. Mas eu fui nos dois velórios, eu fiz os dois velórios. Deixa eu falar um negócio para você. A gente chora porque vai sentir saudade, mas esse foi para a glória. O povo contando piada nos velórios, tal, não sei o quê, rindo. Mas por quê? Porque estão salvos, nós vamos encontrar com eles daqui uns dias. Não é separado para sempre. Aí eu fui fazer um velório de uma irmã da mulher do irmão da Derani. E ela era mãe de santo. Aí, meu irmão, é lugar de desespero. Aí lá é terrível. Nós chegamos, quando eu fui fazer aquele velório, eu falei, meu Deus, e agora? Coitado desse povo, nunca mais vai ver essa mulher. Aparentemente ela foi para o inferno. Terrível. Então, você fazer o velório de um crente é uma coisa, você fazer um velório de um ímpio é outro terrível. Por isso que nós não devemos deixar de pregar o Evangelho. Para que nós não nos sintamos cobrados das pessoas. Agora, de um crente? Do ímpio de um crente? Não existe lugar melhor para evangelizar do que velório. Melhor lugar para você pregar o Evangelho e falar de salvação é porque todo mundo tem medo da morte. Todo mundo, até crente. Mesmo sendo salvo, não fala de morte não, que dá até um trem ruim. Não é isso que o povo faz? Nossa, ninguém gosta. Ninguém vai passear no cemitério. Quando nós vamos fazer um velório, de crente ou não crente, porque você não pode fazer nada depois que a pessoa morreu, não adianta orar, rezar, acender vela,
definiu, né? O crente, o corpo dele está dentro do caixão, mas nós sabemos que aquele corpo vai ressuscitar quando Jesus vier buscar a igreja. Então ele não está morto. O espírito dele está com Deus, ele está no Senhor, não é? Nós sabemos disso. O ímpio não. O ímpio não tem jeito para ele mais. Então, quando eu vou fazer um velório, tanto de crente como de ímpio, eu nem falo, assim, a gente fala do falecido assim, olha, fulano viveu tantos dias, teve esposa, teve filho, tal, a gente fala para elucidar, mas nada vai mudar o destino dele, porque já morreu. Então, não tem como orar pelo morto, não tem como interceder por ele, crente ou não. Então, eu aproveito o velório, eu falo para os vivos. Então, eu tenho uma estratégia, eu sempre falo assim nos velórios, vou fazer 3 orações aqui hoje. Dou uma palavra, falo alguma coisa de evangelismo, vou orar agradecendo, se o cara é crente, agradecendo a Deus pelos 70 anos de vida que ele teve, porque a gente tem que agradecer. A vida é um dom de Deus, então nós temos que agradecer. Então nós vamos agradecer pelos 70 anos de vida que ele teve. Nós temos que agradecer. Segundo, eu vou orar pela família, para que Deus console essa família, porque a dor é doída, é uma dor que não tem jeito, só Deus. Terceiro, eu vou orar por todo mundo que está aqui, para que todo mundo seja salvo, para que você tenha certeza da vida eterna. Eu faço essas 3 orações no velório, né? Porque pelo morto não adianta orar. Senão, faço assim. Agora, vocês já ouviram falar do inferno, e ele existe. O inferno é um lugar de choro e ranger de dentes, lago de enxofre, lugar de tormento, dor, não é? No inferno tem todos os tipos de enfermidade. Imagina uma pessoa com todos os tipos de enfermidade sobre ela. É o inferno. O inferno é um lugar que não há paz. É uma condenação eterna, terrível. Quando a gente fala do inferno assim, ninguém quer ir para o inferno, né? Mas qual é, meus irmãos, o principal motivo de nós não querermos que as pessoas vá para o inferno ou de nós não querermos ir para o inferno? O que vocês acham? Qual é o principal motivo de eu não querer que uma pessoa vá para o inferno ou eu não querer ir para o inferno? Olha, irmãos, a gente tem medo do inferno, mas a gente não tem que pregar o evangelho, não é porque o inferno é ruim, não. A Paula falou aqui, ó, porque o inferno não tem Deus. Nem que você tivesse todas as doenças do mundo, nem que você tivesse todas as pragas do mundo, o pior de tudo é não ter Deus. Então o inferno é a ausência total de Deus. Por que eu quero ir para o céu? Não é porque lá é bonitinho, lá é verde, lá tem rio, lá tem rio. Não é pela beleza do que é rua de ouro, casa de não sei o quê, mar de cristal. Eu não quero ir para o céu por causa disso não, gente. Eu quero ir para o céu porque céu é um lugar de presença intensa de Deus. Se no inferno tivesse Deus, eu preferia ir para o inferno. Porque sem Deus não existe lugar bom. Entendeu? Então, quando a gente pensar no inferno, nós não temos que pensar no medo do sofrimento do inferno, nem do pavor, porque senão a gente vai aceitar Jesus por medo. Isso é um auto-engano. Você não é salvo. Você tem que aceitar Jesus porque você quer Deus, não é porque você tem medo do inferno. Você entendeu? Então, às vezes a gente fala para a pessoa assim, aceita Jesus, senão você vai para o inferno. Quer dizer, por medo. Não. O inferno é a ausência total de Deus e o céu é a presença intensa de Deus. Amém? Então nós cremos nisso. Em resumo, essa é a base da nossa fé cristã. O pastor, ele que foi preparar o lanche, eu não sei se era isso que ele queria que eu falasse, mas a minha intenção é dizer para você qual é a nossa base de fé. Agora, irmãos, não tem jeito para nós de crer em nada disso que eu falei, se nós não conhecermos a palavra. Esse livro não é um livro para você carregar. Esse livro não é um enfeite. Esse livro não é coleção, para você pôr lá na sua casa, para todo mundo pensar que você é uma pessoa culta, porque você tem muitos livros. Esse livro você tem que ler, você tem que conhecer, você tem que estudar,
Porque a ignorância é o pior erro que nós cometemos. Não conhecer a palavra, não ler a palavra. E mais, quem prega a palavra tem que procurar saber a palavra de cor. Não vou dizer tudo, mas você tem que se exercitar para aprender a falar ela o máximo que você puder de cor. Você tem que ler. E não é ler uma vez. Eu tenho um plano comigo, lá na igreja. Todo mundo lê a Bíblia pelo menos uma vez por ano. Eu geralmente leio 2 vezes por ano. Uma no primeiro semestre, uma no segundo semestre. Mas os irmãos, a gente tem que motivar eles a ler a Bíblia, não é só carregar a Bíblia. Irmão, você está lendo a Bíblia, está onde? Qual é o versículo que você leu hoje? Qual é o capítulo? Por quê? É a palavra de Deus que nos sustenta. É a palavra de Deus que é fonte de vida para nós. Amém? Quando a gente não lê a Bíblia, a gente fica andando por pregação daqui, pregação dali, modismo de cá, modismo de lá. É a palavra de Deus que nos sustenta. A nossa submissão tem que ser à palavra de Deus. Então, deixa eu te dar um exemplo. Eu tenho um líder, o apóstolo Omar, meu discipulador. Você é submisso ao apóstolo Omar? Sou na palavra. O dia que o apóstolo sair da palavra, eu fico na palavra. Porque meu compromisso é com a palavra. Então, se o apóstolo mandar eu fazer, ele nunca mandou, mas vamos supor que ele chega e fala para mim assim, quero que você adultera. Eu não vou adulterar. Por quê? Está fora da palavra. Se ele falar assim, não paga o imposto, só nega, eu vou pagar o imposto. Porque está na palavra. Então, a nossa submissão à liderança, ela não é cega. Ela é na palavra. Agora, tem gente que se submete a homens e faz besteira, porque ele não conhecia a palavra, ele não sabia que o camarada já saiu da palavra faz tempo. Aí fala assim, não, foi o meu líder que falou para me fazer. Isso é indesculpável, porque você tinha a Bíblia e não leu. Lá em Oséias 4,6 diz o quê? Meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Então, a falta do conhecimento não é culpa dos outros, é minha. Então, eu e você, nós temos uma Bíblia, nós precisamos ler. Precisamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Como é que a gente lê a Bíblia, irmãos? Primeiro o Novo Testamento, depois o Velho. Porque a Bíblia diz que o Velho é sombra do Novo. Amém? Então, se você lê o Velho e depois lê o Novo, não é que é errado, só que você vai ter mais dificuldade. Então, lê o Novo, que quando você for ler o Velho, você vai entender melhor. A gente começa a ler a Bíblia pelo Novo. Depois a gente lê o Velho, porque nós convertemos depois de Jesus. Os que converteram antes de Jesus, eles leram o Velho, nem existia o Novo, né? Nós não, nós convertemos depois, nós vamos ler o Novo, depois lemos o Velho. Agora, você vai ler coisas na Bíblia que você não vai entender, porque a Bíblia, ela aconteceu num lugar totalmente diferente do seu. Nós vivemos no Ocidente, a Bíblia foi vivida e escrita no Oriente. Cultura, costume, tudo diferente. É difícil para mim e para você entender o que está escrito aqui. Nós precisamos de 2 ajudas. 2. Você precisa de 2 ajudas. Você precisa do Espírito Santo e você precisa de uma pessoa para te ajudar a entender a Bíblia. Quem é essa pessoa? Ou é o seu discipulador ou é o seu pastor. Então, a Vanessa. Vanessa é discípula sua. Então, a Vanessa está lendo a Bíblia. Aí, ela está lendo lá, Ezequiel, profecia contra a idolatria. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, vira o rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles dizendo, montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus aos montes. Aí ela vai falar, monte? Deus está falando para os montes? Não entendi. Como é que eu vou descobrir isso aqui? Ela vai orar, Senhor, me mostra isso. E ela vai lá na discipuladora ou pastora dela. Pastora Paula, eu não entendi esse negócio aqui não. Aí o Espírito Santo que você orou, vai usar a Paula para explicar. É para isso que a gente tem pastor e discipulador, para nos ensinar a palavra de Deus. Aí, a Paula, ela vai ter que conhecer. Mas se ela não entender, você perguntar para ela, não souber, ela vai falar assim, Vanessa, eu vou orar, eu vou pesquisar, vou estudar e te falo. Aí ela vai ligar para mim, bicho, que negócio é esse de monte aqui? Tem um negócio de um monte aqui, a Vanessa tá... E aí, eu vou ensinar para ela. Se eu não souber, eu falo assim, minha filha, eu vou aprender, eu vou ligar para o apóstolo. Apóstolo, tem um negócio de um monte aqui. Entendeu?
Deus, ele vai nos ensinar, vai usar o Espírito Santo através de pessoas. Tem coisas que a gente vai entender claramente. Deus vai falar com nós. Outras coisas nós vamos entender num culto, porque o culto ele é um ensino. Não é? O que eu estou fazendo aqui desde a hora que eu cheguei? Ensinando a palavra. Cita a palavra, conta o contexto, fala o que significa. É o que eu estou fazendo desde a hora que eu comecei aqui, não é verdade? Então é a mesma coisa. Quando você vem para o culto, você vem para aprender a palavra, ouvir a palavra. Só que há coisas. Então o Paulo está lá, lendo a Bíblia. Eu aconselho os irmãos a ter um caderno, uma agenda, um iPad, um trem. Aí você vai ler a Bíblia, tem uma coisa que você não entendeu, você anota. Pergunta número 1. Pá, escreve lá. Continua lendo. Pergunta número 2, escreve. Pergunta número 3, escreve. Você vai ter o seu dia lá do discipulado com a sua discipuladora. Discipuladora, abre aquela lista. Não entendi nada disso aqui. Aí ela vai dizer, isso aí é isso, assim é assado. O que ela não souber, ela vai estudar, mas com certeza ela vai saber te ensinar ou te orientar a maioria daquilo. Aí nós vamos conhecer a palavra. Vamos conhecer a palavra. Por isso que precisa teologia. Para conhecer a palavra. Para a gente se qualificar. Amém, meus irmãos? Então, se não for assim, se nós não conhecemos a palavra, qualquer coisa que eu falei aqui pode virar uma heresia. Você sabe que a maioria das religiões tem origem na Bíblia, porque alguém pegou uma parte da Bíblia e fez uma heresia, criou uma interpretação pessoal. Os mormons. Os mormons tinham um camarada que frequentava a igreja, o nome dele era Joseph Smith, e ele um dia dormiu, segundo ele, um tal de anjo Moroni apareceu para ele e falou para ele tudo que ele tinha que fazer. Por isso que chama mormons. E nasceu a religião dos mormons, porque esse Joseph Smith teve essa visão com o anjo Moroni. Aí o que o anjo Moroni falou para ele? O Joseph Smith, ele era ladrão de cavalos, estava sendo perseguido. Um homem com a vida toda torta. Tinha uma mulher em cada cidade que passava. Aí o anjo apareceu para ele e falou assim, o homem pode ter quantas mulheres quiser, a mulher só pode ter um homem. Conveniente esse trem, não é? Não, assim, para ele, né? Quer dizer que o anjo falou que para mim está tudo bem. Quer dizer, a Bíblia não fala isso. Na época do Velho Testamento, os homens tinham várias mulheres. No Novo, não. Aí ele escreveu um livro, que é a revelação do anjo Moroni, que passou a ser uma espécie de segunda Bíblia para eles. Entendeu? Aí esse aí é o testemunho de Jeová. Os Helder também? Os testemunhos de Jeová já é outra heresia. O camarada lia a Bíblia, interpretou de que jeito? Evangelho segundo Allan Kardec, Espiritismo. Aí se você for pegar, a maioria das religiões que são seitas, elas vieram, que são heresias, elas vieram de alguém que leu alguma coisa que interpretou errado. Hoje em dia tem muita igreja por aí que vive pregando heresia. Eu não estou dizendo que ela é do diabo, mas que esse prega heresia, prega. Eu podia citar para você Universal do Reino de Deus. Eu podia citar para você Mundial do Poder de Deus. Por que é heresia? Porque eles condicionam, a Universal condiciona dinheiro a galardão, bênção e às vezes até salvação. A Mundial já é heresia por outro lado, porque outro dia eles estavam pregando sobre trízimo, que você tem que entregar o trízimo, que o 10% era no Velho Testamento, que era só Deus Pai que tinha manifestado. Agora que tem o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é 10%. Exatamente. Isso é heresia, irmãos. O dízimo não é heresia, mas trízimo é heresia, irmãos. O que é uma heresia? Uma distorção da verdade. Mas por que as pessoas vão lá e entregam? Porque não conhece. Não conhece. O dia que você conhecer aqui, o camarada fala para você trízimo, você fala, está amarrado, sai dele, Satanás. Porque você mesmo já vai saber que aquilo não é de Deus. Entendeu? Então, a palavra, meus irmãos. A palavra de Deus. Nós somos um povo muito privilegiado. Muito privilegiado. Quantas Bíblias tem no seu celular? Uma Bíblia. No seu. No seu. Várias.
Várias Bíblias, né? Você, A minha tem duas, de adulto e de criança. Agora eu sou babá, né? nos seus. Não só, mas tem todos os versões. O seu tem, assim, várias NVI, linguagem de hoje. No seu. Algumas. E Bíblia de papel, quantas tem lá na sua casa? E da família? Pois é. Irmãos, olha, eu não sei quantas Bíblias eu tenho no computador, porque eu tenho um aplicativo que é igual esse, pega as versões tudo. Então, nós somos privilegiados demais, gente. Irmãos, lá na China, a maior igreja do mundo é na China. Quando chega uma Bíblia igual essa, porque lá, por causa do comunismo, não tem internet. Aí eles, sabe o que eles fazem? Eles tiram uma folha, dá para a irmã. A outra folha, dá para a irmã. E aí cada um lê uma folha. No outro dia eles trocam a folha. Uma Bíblia, milhares de pessoas. E eles ficam esperando. Com quem está Mateus 13? Com quem está Mateus 13? Com quem está Mateus 14? Para poder ler a Bíblia. Não, porque é proibido. E se pegar, lá no Irã agora, condenado com pena de morte quem for pego lendo a Bíblia. Nós temos o privilégio de conhecer a palavra de Deus. Nós temos o privilégio de orar, de carregar, podemos ir para onde for. Lá em Goiânia os taxistas põem a Bíblia assim, ó. Você sabe que o taxista é crente, porque a Bíblia está lá no capô, no cima do carro lá. Você fala, esse é crente. Paps, já para o camarada. No Brasil, eles põem droga dentro da Bíblia e levam para o presídio. Sério. Infelizmente, né? Sério. Pra você ver o tanto que eles confiam. Nós somos privilegiados demais, gente. Ó, nós podemos reunir aqui agora, nós podemos ficar o dia inteiro, nós podemos fazer culto todo dia, nós podemos pregar a palavra, nós podemos adorar a Deus. Gente, nós somos privilegiados demais. Tem rasgar a Bíblia para fumar maconha assim. A seda é boa, diz que é boa. Irmãos, é verdade. Irmãos, deixa eu falar para vocês. O dia que o povo da China chegar lá no céu, Deus vai olhar para eles e vai falar o que para eles? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Deus vai falar isso para eles, porque está escrito aqui. Quando chegar os chineses lá, né, o povo das igrejas que vivia nas cavernas, Deus vai falar assim, vocês foram destruídos porque vocês não conheciam a palavra. E para nós, o que Deus vai falar? Ele vai olhar para nós e vai falar assim, gente, com vocês não quer nem conversa. Com esse tanto de Bíblia que vocês tinham, ainda não leram? Não acredito. E Deus, eu não sei, eu estou aqui fazendo, é claro que Deus é diferente, né? Mas eu penso que lá do céu Deus vai falar assim, não acredito, olha, por que ele não lê? A gente prefere fuçar na internet em coisa que não edifica nada. Ó, vou falar uma coisa para vocês. Televisão não te faz mais feliz. Facebook não te faz mais feliz. Futebol não te faz mais feliz. Ir para o shopping não te faz mais feliz. Mas a palavra de Deus faz. É uma questão da gente entender o que significa isso daqui. Então nós precisamos, irmãos, conhecer a palavra, estudar a palavra. Nós somos indesculpáveis diante de Deus. Porque nós somos extremamente privilegiados por poder a hora que a gente quer. No seu trabalho, se for normal, você deve ter lá 2 breaks. Você pode ler a Bíblia nos breaks que ninguém fala nada. O break é seu, você faz o que você quiser. Você pode pegar a Bíblia, ler, pode escutar, pode ver, pode ouvir. Nós somos privilegiados demais, irmãos. O capeta só faz alguma coisa na nossa vida se a gente deixar. Porque nós temos a palavra, e a nossa principal arma é a palavra de Deus. Amém? Então, tudo que eu falei, se você não conhecer a palavra, não funciona. Amém? Então, é nisso que nós cremos.